Vamos lá, porque vai ser um misto de... Eu nem sei se é cancela, mas vai ser um misto de enaltecer o Felca, mas e acaba também com o Ítalo Santos. Vamos ver o trecho quando eu falei sobre o Ítalo Santos. Vamos ver. Basicamente é o seguinte, o Ítalo Santos é um influenciador que tem mais de 17 milhões no Instagram, tem mais de 7 milhões aqui no YouTube, e ele fez uma espécie de casa, como se fosse o Carlinhos Maia. Parece muito o humor que ele tem e tal. Só que o que ele faz? Ele adota crianças e adolescentes. Ele é lá da Paraíba, ele adota essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade e tal, e adota e leva pra casa. Só que aí ele começou a ser questionado o porquê do conteúdo que ele faz com essas crianças, porque não é conteúdo infantil, não é conteúdo pras crianças, é conteúdo assim, fulaninho não quis ficar com fulaninho, a fulana apareceu grávida, que é o caso da Camilinha, que também surgiu aí na... Quem é a Camilinha? É uma das filhas do Ítalo, que engravidou, adivinha de quem? Do irmão dele. Ela tem apenas 17 anos, acabou infelizmente perdendo o bebê. Então, quando surge essa história da Camilinha, a mídia volta mais uma vez aos olhos pro caso do Ítalo Santos. Toda vez que o Ítalo é chamado pra falar alguma coisa, ele explica, não, eu sou um pai adotivo, eu adotei essas crianças. Esse cara é a nova Flor de Lis, hein? Pode guardar isso pra vocês. É a nova Flor de Lis. Ponto. Pronto. É isso. Agora, continuando com essa mesma trilha, né? Com esse mesmo movimento, né? Eu só quero dizer uma coisa, pessoal. O que o Felca fez esse final de semana, sem dúvida alguma, eu acho que foi de uma hombridade, foi de uma questão foi com uma lucidez, foi com ele trouxe à tona com provas, com histórias, com tudo aquilo que vocês viram as denúncias, né? E o que mais me arrepia, e eu vou contar aqui pra vocês, é ver a turma do Contra tentando de qualquer forma, mas de qualquer forma tentar incriminá-lo. E colocando o Felca, inclusive, até no próprio papel de pedófilo. Mas eu vou dizer por que o motivo. Porque ele começou a seguir, inclusive, os perfis no qual ele teria que comentar para ele pegar os vídeos, para ele poder falar. E aí todo mundo falando, olha, ele segue fulano de tal, só criança, sabe? Mas ele já entrou com processo, já fez tudo isso porque já queriam incriminá-lo, né? E sem dizer também que já começou um monte de cortina de fumaça, né, em cima do próprio Felca para despistar a notícia, para que isso realmente não embata, inclusive, com uma própria prisão do próprio Ítalo Santos, na qual eu acho que ele sempre deveria estar atrás das grades. Isso sem dúvida alguma. Por quê? Porque quando você simplesmente vai para esse caminho aonde você começa a mexer com crianças, me desculpa, aí não tem como a gente tolerar. Sabe por quê? Em televisão é uma regra. Qualquer criança que aparece a gente não pode revelar, a gente não pode mostrar, a gente tem que colocar o blur, que é desconfigurar, né, ali a imagem, não pode pôr o áudio, a não ser que a gente modifique a voz, nada pode ser, porque a televisão pode tomar processo, porque vem o conselho inclusive judiciário do menor e cair em cima da televisão. Agora, por que a internet pode? Por que a Camilinha engravidou aos 17 anos, inclusive, do próprio irmão do Ítalo, e ali perdeu? Inclusive, ela perdeu a criança. Lógico, tá com 17 anos, o corpo ainda não tá formado, sabe? Mas, o que acontece? Muita história ainda e desdobramento ainda vai vir em cima dessa questão do Ítalo. Mas eu sempre disse, esse Ítalo, ele é a nova versão da Flor de Lis, tá? De outras formas, mas não deixa de ser. Porque quando você pega aquela montoeira de criança e jovens e coloca ali ao bel prazer e à disposição para que ele venda tigrinho e comercialize em cima dessas crianças, o lugar dele seria na cadeia. O lugar dele seria em outro lugar e não continuar fazendo conteúdo para a internet, o que foi isso exatamente que ele continuou fazendo. Mas foi obrigado o Felca a vir, estraçalhar tudo, mostrar provas
colocar, e foi isso que aconteceu, porque Glória Pérez comentou, todo mundo comentou, parou o Brasil, parou inclusive as redes sociais, inclusive que o Fantástico cruzou o braço, não mostrou? não falou nada Jura? sobre o assunto. Eu tentando hoje assistindo ali também os programas da Globo, né? Aquele outro que é de manhã, o Encontro, né? Não falaram nada. Não tá acontecendo nada, imagina, sabe? E ele, na verdade, é a nova Flor de Lis, tá? Porque, olha, eu não posso falar aqui, mas é o que já tá correndo no grupo, inclusive, de jornalistas, tá? Desdobramento sobre essas histórias, envolvendo pedofilia e tudo, tá? Então vocês fiquem bem espertos, porque essa história não para por aí. Não estou falando de pedofilia do Ítalo, tá? Mas criança... Bom, é o seguinte, continua. Fala aí, Titi. Não, é completo absurdo, né? E é engraçado, assim, né? Falando dessa forma, mas a gente já havia cantado a bola aqui sobre isso, porque quando surgiu... Porque eu não conhecia, eu vou deixar bem claro, eu nunca tinha visto, eu não sabia quem era Ítalo. E aí quando surgiu aquela primeira denúncia, no final do ano passado, né? O Ministério Público entrou ali com um pedido, né? Envolvendo esse caso. E aí que a gente foi começar a assistir, a ver alguns vídeos que eu fui pesquisar pra ver, e é um completo absurdo, as crianças rebolando. Tem um vídeo da Camilinha, ela que é menor de idade, e nós não na vamos piscina. colocar aqui, nem pessoal, nem porque pode. nós não vamos repetir o que todo mundo tá fazendo na internet, tá? Então nós não vamos colocar para não incentivar ainda mais, tá certo? Porque nós poderíamos colocar o vídeo dela aí, enfim. Mas sabe de uma coisa? Quem deveria ser preso são os pais. Cadê o conselho tutelar? São os pais dessas crianças, porque nem tudo é por dinheiro. Cadê o acordo emocional? Como essas crianças vão crescer com trauma? No vídeo vocês viram a Camilinha ainda, uma menor de idade, dormindo com um cara maior de idade. Pra quê? Pra trepar. Dormindo sabe? de conchinha, pelado. Dormindo de conchinha, pelada. Que é isso, pessoal? Que é isso? Sabe, qual é a dimensão que nós temos? Aí vem o Felca e simplesmente faz a delação premiadíssima. E é isso mesmo que tem que se fazer. Por mais Felcas nesse Brasil, por mais influenciadores, porque esse sim foi influenciador. E teve uma coisa que eu percebi, tanto a esquerda quanto a direita É verdade. aplaudiram ele. É. Eu vi o vídeo muito legal, inclusive, da própria Erika Hilton, sabe? Apoiando, vi muita gente apoiando. Nicolas. E é isso, Nicolas Ferreira, e é isso que nós temos que fazer, sabe? É parar de fechar os olhos para essas questões. Cadê o Magno Malta nessa história? Cadê o nosso senador, o nosso ministro, enfim, seja lá o que for, nesse momento, inclusive, já em busca, inclusive, do próprio Ítalo? Ele tinha que estar em cana. Ele tinha, depois dessa delação, não adianta vir porque o meu corpo judiciário... Que corpo judiciário, rapaz? Que corpo judiciário? Contra provas não há argumento. Contra fatos não tem argumento. Prova do quê? Prova de um monte de criança se esfregando uma na outra, prova de um monte de criança sexualizando, sensualizando, e foi o que o próprio Felca disse. Criança não tem que pedir absolutamente nada, a criança tem que comer terra. Sabe? É isso que tem que fazer. Agora, por que esse absurdo, esse abuso, inclusive sexualizando essas crianças? Tá certo o SBT tacar o Bom Dia e Companhia no ar. Porque agora todo mundo começa a entender o motivo. Porque essa galera... porque a criança não quer mais saber de internet, não quer mais saber de televisão aberta. Claro, lógico. Pra que vai ficar olhando palhacinho se pode ficar se esfregando no outro pra ganhar um dinheirinho lá, sabe? Isso é mediocridade. Sabe o que é? Isso é abuso. São esses pais que deveriam estar na cadeia, oferecendo seus filhos, inclusive jogando eles aos leões. Esses pais deveriam estar presos, junto inclusive com o próprio Ítalo. É isso, e não existe outra regra a não ser essa. A mãe da Camilinha já demonstrou apoio pra ele.
Falar, só nós sabemos o que a gente passa de verdade. Mas essa menina não sabe nem o que ela tá fazendo, gente. Não sabe. Ela tem Agora, apenas 17 guardadas anos as fazendo devidas show. guardadas as devidas proporções, Antônia Fontinelli tinha razão quando todo mundo falava, mas ninguém dava atenção pra ela, porque é uma louca, porque é de direita, porque não sei o quê, porque bababá, entendeu? Isso é. Só que ela já fazia essa denúncia já, ó, há muito tempo que ela vinha Isso é verdade. falando, sabe? A gente tem que parar de prestar atenção, independente, tira da frente a cortina de fumaça, tira da frente, se é de esquerda, se é de direita, e a gente tem que prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. Foi quando eu falei aqui, inclusive, ele é a nova Flor de Lis, tá? Ai, são meus filhos, Minhas crias. minhas crias. Que cria, rapaz, que cria. Você usa dessas crianças pra você faturar em cima, dar um mísero dinheiro pra elas, Um tá iPhone, certo? um iPhone. Um iPhone, e aí você ganha, você... Bom, deve até comercializar. Bom, eu não vou falar mais, fala. Não, é uma junção de coisas. Fora as letras das músicas, dos vídeos dela, Sim. da menina dançando. Fora a sexualização total ali do corpo dela. E ela não tem que aceitar nada, ela é uma criança. Ela Talvez colocou ela silicone. aprendeu assim. Tem o silicone também, viu, Não, e ele Felipe? fez um reality que ela, quando Ela colocou silicone menor de idade. Olha, chegou uma informação pra mim, só queria que o Titi checasse. Parece que ele pediram a prisão preventiva agora. Sim, do o Ítalo deputado Silva. Raymond, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, solicitou ao Ministério Público Federal a prisão preventiva de Ítalo Santos. O pedido foi feito para que o influenciador seja impedido de continuar explorando e lucrando com imagens sexualizadas de crianças e adolescentes nas redes sociais. Então tá aí, ó, a informação que chega agora, a pedido do deputado Raymond, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, acabamos de oficializar o MPF para pedir a prisão preventiva do influenciador Ítalo Santos, caso ele continue explorando e lucrando com imagens sexualizadas de crianças e adolescentes. E em vão suas votar redes. na lei Felca, sabe? Que é justamente sobre isso. Ou vocês acham... E tá certo, pessoal. Tá certo, eles precisam mesmo. Precisa mudar o patamar desse país. Precisa tirar essa galera, inclusive, que tá sentado com a toga, sentado em cima do rabo, sabe? Chegar pra eles e falarem assim, ô filho, toma uma atitude. Ou você vai dar uma de louco e rasga essa merda dessa Constituição, ou esse Brasil tá perdido. Tá? Porque eu volto a frisar pra vocês, nós, se colocarmos na televisão aberta um menor, seja lá o que for, se a gente colocar, se não colocar blur, se revelar o nome, verdade. se mostrar, enfim, pode ir todo mundo preso, vocês querem saber. Agora, na internet pode? Inclusive, falando até mesmo sobre o vídeo do próprio Felca, quando tem aquele podcast daqueles que participam aquelas crianças, o menino, na hora do culto, eu consegui no meio do culto, eu já tinha arrecadado 4 mil reais, depois mais 6. Eu arrecadei depois do culto 6 mil reais. Eu vou te dizer um negócio, é por isso que 28% o ano passado da FUVEST despencou de inscrição. Porque ninguém mais quer estudar, ninguém mais quer simplesmente trabalhar, levantar cedo, pegar busão, pegar ônibus, ninguém mais quer fazer isso. As pessoas querem tudo aqui, olha, eu vou pra internet ser influencer. É isso que eu quero na minha vida, sabe? Agora, a sexualização dessas crianças, sem dúvida alguma, alguém precisa responder, nem que sejam os pais, tá? Porque você, essa mãe e esse pai deveriam ter vergonha na puta da cara, tá certo? Deveriam olhar e falar assim, o que estão fazendo com meu filho? Sabe? Jogar o teu filho aos leões, jogar o teu filho simplesmente numa matilha horrorosa em troca de dinheiro, sabe? E seja lá o que estão fazendo com a tua filha. Faça-me o favor, minha senhora, meu senhor. Em troco do quê? De um iPhone? Enquanto ele tá faturando milhões em cima dessas crianças, alguém tinha que fazer essa delação e cana mesmo pra esse Ítalo Santos.
cana, que venha processo, notificação, porque eu esfrego no rabo mesmo. Se vier de novo, eu esfrego de novo e dane-se, entendeu? Eu quero ver quem é que vai me calar. Eu quero ver quem é que vai chegar e vai falar assim, ai, a gente não pode, sabe? Nós não podemos agir dessa forma, levantar falso testemunho. Não tô levantando falso testemunho algum. A única coisa que nós estamos fazendo é trazendo provas através do Felca, que fez um trabalho excelente, e todo mundo agora querendo atacar o rapaz, porque ele pode ter envolvimento com pedofilia, ou seus burros, tapados, idiotas. Ele estava seguindo essas crianças porque ele precisava pegar o vídeo, ele precisava saber quem era só quem, de prova, né? Entendeu? Ele precisava de prova. Por isso que, mas olha só, ele segue daí que ele segue justamente porque ele estava fazendo o trabalho dele, mas ninguém esperava que ele ia vir com essa bomba, mas com essa realmente uma salva de aplausos pro Felca, gente. Uma salva de palmas pro Felca, porque olha, realmente alguém teve culhão nesse país, porque isso já deveria estar sendo feito, inclusive lá no alto escalão, né, do nosso governo, mas não, ninguém tomou a providência. Teve que vir um cara simplesmente pro YouTube, como eu indignado, também ele indignado, como todos nós ficamos neste final de semana. E aí, o que aconteceu? Aí o Instagram resolveu. O Instagram, ele resolveu derrubar, né? Uhum. Aí ele resolveu. Até então o Instagram não tinha problema. Não. Né? Aí o cara fez a delação, então quer dizer, enquanto alguém não faz uma delação premiada como ele fez, tava tudo bem. Aí depois que faz, não, vamos tirar do ar. Ei! E tira rapidinho, assim, tira em coisa de 2 horas, já não tava mais. Isso se foi o Instagram que derrubou, né? Você é já pensou que ele também pode ter desativado a própria conta? isso. A gente não sabe. Fala, Má. Pode ser. Não, eu ia fazer uma crítica também à Rede Globo, porque até um tempo atrás, o ator José Dumont, ele foi preso por pedofilia. E lembra que eles preservaram a imagem devido à carreira do ator? Vocês lembram desse caso do ator? Porque ele foi condenado e apenas 1 ano e 10 meses de cadeia, porque pegaram provas de que ele estava guardando conteúdo infantil. Então eu acho que a Globo, no mínimo, tinha que ter passado o vídeo inteiro do Felca no programa de maior audiência, que era fantástico. Não, e deveria inclusive passar hoje no Jornal Nacional. Eu quero ver o William Bonner falando sobre isso hoje. Por que não dá uma nota? Eu quero ver o William Bonner falando. Eu quero ver, inclusive, todo mundo falando assim, por que o influenciador Ítalo Santos pode ser preso, blá, 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 blá. Eu quero ver isso. Eu quero ver, porque eu não quero mais saber. Chega. É a Flor de Lis, sim. É a nova Flor de Lis, tá? E eu sei de muita gente, inclusive, que recebia uma boa grana do próprio Ítalo pra não abrir a boca, pra não levantar, vamos supor, levantar as lebres, entendeu? Vamos dizer assim, chegar e falar assim, nossa, mas como isso tá acontecendo? Então, como que você faz hoje? Você compra perfil de fofoca, você compra perfil, você faz um monte de coisa hoje, sabe? E foi dessa forma que fizeram, foi dessa forma que ele agiu até agora. Então, cana pra esse cara. Cana. Enquanto ele não for preso, eu não vou parar essa campanha. Não vou, porque isso é injusto. Isso é simplesmente desumano que ele tá fazendo com essas crianças. E tá certo, Felca, sabe? São as crianças do nosso país. Você é menor de idade, você tem que estar na escola. Você não tem que estar, inclusive, colado com a cara num telefone, fazendo rede social. A criança nem pau tem e tá lá, olha... Eu recebo um monte de vídeo desse. Às vezes o cara não tem nada. Às vezes é uma criança, tá lá rebolando aquele negócio que ele costuma chamar de pau, sabe? Nem tem ainda. Sabe, isso tem que parar, gente. Isso tem que parar. Tá na hora de parar com esse negócio. Eu vejo isso direto aí na internet. Então você quer ter um Instagram? Então você vai ter um Instagram, qualquer movimento, o Instagram vai lá e derruba. Sabe? E não simplesmente deixar isso crescer. A gente vê moleque de 15, 16, 17 anos, 14, gente, sensualizando na internet. E depois, se ainda não tá satisfeito, abre uma conta no Privacy. Que é isso? Vai virar tudo prostituto? Não que quem esteja no Privacy seja prostituto, não é disso que eu tô falando. Mas vai vender packzinho, é?
Vai vender pack. É, o futuro. Pô. O vídeo que você falou agora das crianças lá no podcast, falando que faturaram 6 mil. Que idade que tem aquelas crianças, gente? E ele fala no vídeo que ele não quer fazer faculdade. Ele fala, eu não vou fazer faculdade. Imagina, eu não preciso saber quem é Aristóteles. Entendeu? Pois é. Ele fala isso no vídeo. Eu não preciso esse é o saber. pensamento dessas crianças. É que alguém perguntou quem é Aristóteles. Pra quê? Se eu faturei em 2 horas de culto, eu faturei 6 mil reais. Ah, faça-me o favor, se é meu filho, toma uma coça. Mas uma coça, primeiro que eu pego o celular e atiro na parede. Você sabe que eu atiro. Você sabe que eu adoro eletrônico, adoro, principalmente quando é eletrônico. Eu pego uma marreta, mas dou tanta marretada em cima do celular, eu falo, olha, agora você vai pra escola, você vai estudar, você vai ser gente. A hora que você realmente tiver condições intelectuais e condições emocionais de ter um celular, aí você volta justamente pro mundo virtual. Mas enquanto isso, você não vai ter porra nenhuma. O teu caminho é a escola. O teu caminho é a universidade, o teu caminho é isso, é trabalhar e ser gente. Acho que é por isso que muita gente não gosta de mim, Titi. Porque você fala. Que fala assim, porque aquela bicha horrorosa, amarga. Que amargo? Que amargo? Sabe? Que é isso? Por quê? Porque eu defendo? Porque eu acho que os bons modos e os bons costumes ainda precisam prevalecer em relação a tudo que acontece na nossa vida? Olha só, já estamos com 7.700 pessoas aqui, sabe? Isso é audiência de gente muito grande. E eu só tenho que agradecer a vocês sobre tudo isso, sabe? Por quê? Porque são vocês que fazem isso acontecer. São vocês que fazem tudo isso acontecer, sabe? Nós não estamos com nada aqui. Não estamos com convidado, não estamos 8 mil agora, não estamos com nada. Sabe? Porque outro dia falaram assim, porque o fulano dá audiência. Não, não é o fulano que dá audiência. Quem dá audiência são vocês. Quem dá audiência é o nosso canal. Quem dá audiência são vocês que pegam na nossa mão todos os dias e fazem esses números crescerem cada dia mais, tá certo? Até porque 40% assiste da televisão, segundo os dados, segundo a pesquisa que a gente faz no nosso canal, tá certo? Porque isso aqui a gente leva muito a sério. Esse nosso canal, o Felipe Campos Oficial, a gente leva muito a sério. Vocês não têm ideia, é a Má, eu, Thiago e Luan, todo mundo levanta muito cedo pra colocar isso aqui no ar. Tá? E pra fazer um negócio extremamente sério. Então quando a gente entra aqui, a gente entra sabendo exatamente de tudo que tá acontecendo. E cana pra esse Ítalo. Fala. Outra coisa importante de falar é que nesse vídeo, né, no canal do Felca, que já tá com mais de 28 milhões, atualizando o número aqui, 28 milhões de visualizações, ele não só fala do caso Ítalo, ele traz outros casos também de adultização, que esse é um termo que muita gente nem conhecia, né, e que ele tá trazendo à tona, que inclusive já vai virar pauta também. O Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, já disse que vai colocar isso em pauta essa semana e tem que botar mesmo, já que a dona Rede Globo não coloca no Fantástico, não coloca no jogo. Espero que hoje esteja lá no Jornal Nacional esse assunto, assim como a Record mostrou ontem aqui, pelo menos o pessoal aqui do chat já comentou. Espero que a Rede Globo também traga esse caso à tona, porque não é possível que um caso como esse, que é tão sério, sério, não vai vir à tona na maior emissora do país. É que é o seguinte,